Olá, seja bem-vindo à Atitude, Vencedores e Perdedores. E a pergunta é, onde está o problema? Todas as vezes que pensarmos que o problema está lá fora, este pensamento é o problema. Você já verificou que todas as vezes quando um casal se separa, a culpa é do outro, é dessa megera, não, é deste canalha? Quando uma empresa quebra, a culpa é do governo, dos juros altos, da concorrência desleal. Algumas pessoas vivem dentro do que nós chamamos de ilha da fantasia, dizendo que o problema está lá fora, mas que um dia alguém virá nos salvar. Deixa eu contar uma história para você. Eu tenho 39 anos de idade e até os 27 eu já tinha fracassado 4 vezes. A primeira vez que eu quebrei, eu tinha entre 19 e 20 anos, abri uma empresa que trabalhava com roupas de marca, até que um presidente entrou 45 dias depois da nossa inauguração e confiscou o dinheiro de todo mundo. O problema é que eu estava endividado até o pescoço. Eu fiquei sangrando durante 3 meses, 90 dias depois tive que fazer uma liquidação. O que eu comprei por 100, vendi por 30, paguei todo mundo, só fiquei devendo o meu pai na época. E as pessoas me perguntavam, mas Ali, você quebrou? Você já quebrou? Eu falava, cara, o presidente, o governo me quebrou. O que aconteceu? Fiquei 1 ano para pagar meu pai, mais 1 ano para me capitalizar, abri a empresa de volta. 9 meses depois, nós éramos a empresa que mais vendia na cidade dentro do nosso ramo. Até que um dia, um cara entrou na nossa empresa, tirou o ar-condicionado, roubou toda a mercadoria da loja. Novamente, quebramos. Aí as pessoas, mas Ali, você quebrou de novo? Eu falei, cara, me roubaram. Ou seja, todas as vezes eu já tinha uma justificativa para dizer por que eu tinha fracassado. Quando eu quebrei pela 4ª vez aos 27 anos, eu cheguei em casa, parei na frente do espelho do banheiro, olhei no fundo dos olhos daquela pessoa que me olhava e falei o seguinte, vai ser bom para quebrar assim lá na caixa prego. Eu comecei a entender naquele instante que só existia uma pessoa responsável pelo meu fracasso. E sabe o que acontece? Aquela pessoa estava me olhando no fundo dos olhos, naquele espelho, naquele instante. Eu comecei a entender que a única pessoa responsável pelo meu fracasso ou pelo meu sucesso era eu mesmo. E nesse instante, olha que interessante, a partir do instante que eu verifiquei que eu era responsável, deixei de quebrar. Pelo menos até hoje, não quebrei mais. Ou seja, vencedores assumem a responsabilidade. Perdedores buscam culpados. A pergunta é, quem é você? Agora que nós já entendemos aonde está o problema, vamos falar sobre uma palavra chamada paradigma. Paradigma veio do grego. Lá atrás ela significava ensaio, experiência científica. Hoje em dia, nada mais é do que um modelo, um padrão de referência. Quer ver só? Você escovou os dentes hoje de manhã? Escovar os dentes nada mais é do que um modelo, um padrão de referência, um padrão sobre higiene bucal. Se de repente alguém inventar alguma coisa que seja melhor que escovar os dentes, o que aconteceu? Nós mudamos o paradigma. O paradigma em si não é errado, só que de tempos em tempos ele muda. E se ele mudar, nós temos que acompanhar as mudanças. E a pergunta é, qual foi a maior mudança de paradigma que todos nós sofremos agora na virada do século? Simples. Algumas pessoas vão falar sobre tecnologia, internet, computadores, celulares, outros vão falar sobre globalização, mas olha que interessante. Nós éramos crianças, nossos pais chegavam para nós e falavam assim, meu filho, minha filha, vai para a escola, vai estudar, para quando você crescer, você arranjar o quê? Um bom emprego. E a pergunta é, o que era um bom emprego? Um bom emprego é um emprego que fosse seguro. Como? Você entrava na empresa, contava nos dedos 30, 35 anos e saía lá de dentro aposentado. A segurança estava onde? Nas mãos das empresas. Você conhece alguém que tinha um emprego seguro e hoje não tem mais? O que está acontecendo? Simples, estão acabando os empregos seguros. Mas Ali, a empresa não vai me dar segurança? Não. Ué, então quem vai me dar segurança? A segurança deixou de estar nas mãos das empresas e a segurança veio aonde? Para as nossas mãos. O desafio é que a maioria das pessoas não foram treinadas e nem preparadas. Para o quê? Para que elas possam gerar as suas próprias seguranças. Esta foi
a grande mudança de paradigma. A segurança deixou de estar nas mãos das empresas e a segurança veio aonde? Para as nossas mãos. A palavra para isso é empregabilidade. O que seria isso? É a nossa capacidade de nos mantermos empregados. A segunda grande mudança de paradigma é muito simples. Nós éramos crianças revoltados de tanto fazer tarefa, a gente virava para a mãe e falava: mas mãe, quanto tempo na vida eu tenho que estudar? Elas, com toda a paciência do mundo, falam: ah, meu filho, até você se formar. Depois que você se formar, você vai trabalhar e ganhar dinheiro. A pergunta é: isso é verdade hoje em dia? Por quanto tempo na vida nós devemos estudar? A palavra é para o resto da vida. Aprendizado é contínuo. Existe um órgão do corpo humano que determina por quanto tempo na vida nós devemos estudar. E esse órgão é o nariz. Pega o seu nariz e puxa o ar. Entrou o ar, ótimo. Continue estudando, não pare de estudar. O dia que você puxar o ar e o ar não entrar mais, pronto. Agora você não precisa mais estudar. Ou seja, estudar é para o resto da vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, em um treinamento, após eu ter falado que aprendizado hoje é para o resto da vida, chegou um dos nossos alunos e falou: mas Ali, eu já estou velho para aprender, eu já estou velho para voltar a estudar. Olhei na cara dele, 38 anos no máximo. E naquela mesma época, passou uma reportagem na televisão sobre uma senhora em São Paulo que aos 84 anos de idade tinha passado no vestibular. Interessante que quando a repórter chegou para ela e perguntou: como a senhora se sente aos 84 anos de idade, entrando na faculdade, ela toda faceira falou: ah, minha filha, está começando uma nova fase da minha vida. Veja que interessante, ela aos 84 anos de idade, começando uma nova fase. Ele, aos 38, estava velho. Mas a pergunta é, já que ele está tão velho, mas tão velho, mas tão velho assim, por que não morre? Ela é uma jovem de 84 anos. Ele é um velho caduco de 38. Uma das maiores tragédias da humanidade é quando jovens de 20, 30, 40, 50 anos morrem. Mas não é aquele cara que morre e a gente enterra. É aquele cara que morre e continua respirando. Além de respirar, todos os dias ele vem trabalhar. Além de vir trabalhar, todos os dias ele tem alguma coisa para reclamar. Você conhece alguém assim? Ou seja, esta pessoa já morreu. O problema é que nós ainda não podemos enterrá-lo. Lá na lápide dele, quando ele morrer, vai estar escrito assim: morreu aos 27, enterrado aos 86. E a terceira grande mudança de paradigma é a mulherização. Mulherização, o que é isso? Simples. Em 1980, para cada 4 homens que entraram no mercado de trabalho, entraram 1,7 mulheres. Ou seja, era mais de 2 homens para cada mulher. Agora, em 2002, para cada 4 homens que entraram no mercado de trabalho, entraram também 4,5 mulheres. Ou seja, já entra mais mulheres do que homens. Isso é uma mulherização da nossa economia. Imagine só, na cabeça dos nossos avós, há 50 anos atrás, imaginando que no futuro o mercado de trabalho seria das mulheres e que os homens seriam coadjuvantes dentro deste mercado. Mas a pergunta é, quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Não existe uma resposta para esta pergunta. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem hoje está mais preparado para o mercado de trabalho, o homem ou a mulher? Para esta pergunta nós temos uma resposta. As mulheres, elas têm em média 3 anos a mais de escolaridade que os homens. Se alguém duvidar que o futuro é das mulheres, pare na frente de uma universidade à noite, com papel e caneta na mão, e fique contando quantos homens e quantas mulheres saem lá de dentro. Qual é a grande mudança? Simples. O mundo é de quem está preparado. Todos nós temos aqui dentro o que nós chamamos de balança emocional. De um lado dessa balança, nós temos um negócio chamado preço. Do outro lado, prêmio. Todas as vezes que nós formos decidir por alguma coisa na vida, nós jogamos para a balança e nos perguntamos: qual é o preço, qual é o prêmio? Quer ver? Veja só como isso funciona. Vamos supor que eu lhe fizesse uma proposta agora. Olha que legal.
levante-se da onde você está e vá andando a pé até uma cidade a 200 quilômetros da onde você está. Qual que é a primeira coisa que você iria me perguntar? Mas Ali, a troco de quê? Absolutamente nada. Simplesmente, um dia você chegar para um neto, ou para um filho, para alguém, falar, cara, eu estava assistindo um DVD, o professor me fez uma proposta, eu levantei e saí andando 200 quilômetros até uma outra cidade. Provavelmente você joga isso na balança e fala, Ali, isso é simplesmente uma loucura. Por quê? Porque o preço é muito alto em troca de um prêmio que não tem valor algum. Mas vamos criar uma segunda situação. Imagine que eu fosse um milionário excêntrico e estivesse exatamente aí, ao seu lado, com o meu advogado, e fizesse uma proposta. Olha que legal. R$1 milhão em dinheiro. Nós vamos registrar isso em cartório. Se você levantar agora e for até uma cidade a 200 quilômetros da onde você está, a hora que você chegasse lá, você pegaria o dinheiro. Você faria essa caminhada? Bem, eu acredito que muitos iam até perguntar, Ali, precisa só ir ou pode ir e voltar também? A pergunta é, o que mudou? Mudou o preço? Não. Os mesmos 200 quilômetros, frio, sol, chuva. O que nós temos de mudança agora? Mudou o quê? O prêmio. Agora vale a pena a caminhada. Ou seja, é assim que nós tomamos decisão. Qual é o preço? Qual é o prêmio? Agora é sério. Na vida só existem dois tipos de pessoas. Os vencedores e os perdedores. E como é que nós fazemos a distinção entre um vencedor e um perdedor? Simples. Prestando atenção para que lado da balança eles se colocam. Os perdedores passam a vida inteira reclamando do preço. O perdedor reclama porque tem que acordar cedo, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que aprender a gastar menos que ganha. O perdedor reclama de manhã, de tarde e de noite. E olha que interessante, se o perdedor falar dormindo, muito provavelmente ele vai estar reclamando de alguma coisa. Mas Ali, por que você fala que o cara que reclama do preço é o perdedor? É porque ele ainda não aprendeu. Ele não aprendeu o quê? Que ninguém passa por esse mundo de Deus sem pagar o preço. Na vida, ou nós pagamos o preço do sucesso, ou nós pagamos o preço do fracasso. Qual é o preço do sucesso? Acorde cedo, trabalhe duro, seja honesto, faça tudo o que é necessário, estude, estude, estude e nunca esqueça, guarde dinheiro todo santo mês. E o preço do fracasso? Passe a vida inteira perguntando aquilo que é mais fácil e fracasse no final da vida. Se um dia alguém perguntar para você, você quer pagar o preço do sucesso ou do fracasso? Queira pagar o preço do sucesso 10 vezes, que é mais barato do que pagar uma única vez o preço do fracasso. O fracasso é muito caro. Você paga o fracasso a vida inteira, morre e ainda deixa dívidas do fracasso para os herdeiros continuarem pagando. E os vencedores, Ali? Os vencedores olham para o outro lado da balança. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar 12 horas por dia. A pergunta é, o que isso vai trazer de benefício na minha vida? Eu não tenho problema nenhum de trabalhar o dia inteiro, botar um caderno embaixo do braço, ir para a escola, ir para uma faculdade, ir para uma pós. Mas a pergunta é, quais são as portas que vão abrir na minha vida se eu tiver um nível de escolaridade maior? Ou seja, vencedores focam no prêmio, perdedores passam a vida inteira reclamando do preço. E esta é a pergunta, em que lado da balança você está? Do lado dos perdedores que reclamam do preço ou do lado dos vencedores que focam no prêmio? Existem pessoas que não sabem nem por que acordaram hoje. Sim, se você perguntar para ele, por que você acordou hoje? Fala, ué, eu acordei porque o olho abriu. O outro vai falar, eu acordei porque o relógio tocou. Se você perguntar para ele, por que você foi trabalhar hoje? Fala, tá doido? Se eu não vou trabalhar, o patrão corta o ponto. Ou seja, ele não sabe porque acordou, muito menos porque foi trabalhar. Essa pessoa tem alguma chance na vida? Nunca. Ele já fracassou e não sabe ainda qual é o prêmio que você determinou para a sua vida. Mas Ali, e se o prêmio for muito pequeno? Simples. Quem determina o prêmio da sua vida é você. Aumente o prêmio. Então, entre os vencedores e os perdedores, quem é você? Olá, tudo bem? Para quem você trabalha? Você acha que você trabalha para alguém? Você trabalha para você mesmo.
Alguém pode lhe dar um salário, pode lhe dar uma mesa, pode lhe dar um telefone, pode lhe dar uma oportunidade. Mas se você melhora, você vai levar isso com você. A maior ilusão que você pode ter na vida é pensar que você trabalha para os outros. Você sempre trabalha para você mesmo. O Napoleon Hill estudou 1000 milionários. Dos 1000, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, paz de família, etc, 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 etc. Ele estudou profundamente a personalidade desses indivíduos. E ele descobriu que 85% deles, no começo, tinham trabalhado para alguém, tinha um patrão. Mas eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Sabe o que a maioria faz? Ah, eu só trabalho aqui, isso não é problema meu. O dia que eu tiver a minha empresa, aí sim, aí você está perdendo a oportunidade de administrar, de aprender a administrar com a empresa do outro. Se você fizer a empresa dar lucro, se você economizar como se ela fosse sua, o dia que você abrir a sua empresa, você já vai ter o know-how. Agora, se você tem aquela atitude, o dia que eu tiver a minha, bom, aí não adianta nada, não é verdade? Outra coisa importante no seu trabalho, tem 2 modos de nós recebermos remuneração. Nós temos a remuneração do dinheiro, é uma, a outra é da experiência. Pega a experiência primeiro e o dinheiro virá depois. Às vezes um trabalho onde você ganha menos, mas ganha mais experiência, a longo prazo vale muito mais do que aquele trabalho que você está ganhando muito, mas já está adquirindo pouca experiência. Então é importante você entender que a remuneração, ela não é só do dinheiro, ela é também da experiência. E finalmente, eu quero que você enfatize o seguinte, tudo que é grande começou pequeno. As grandes multinacionais não começaram assim, começaram pequeno. Uma grande marca começou pequena, ninguém conhecia. Então não tem esse negócio de você começar lá em cima. Tudo começa, tudo que é grande, um dia começou pequeno. A gente não nasce pequeno e cresce? A mesma coisa acontece com a nossa reputação. Pense bem sobre isso, porque tem gente que quer já encontrar a coisa pronta. Isso não existe no mundo de negócios. Isso não existe no mundo profissional. Tá? Você primeiro desenvolve a sua habilidade e depois você coloca ela a serviço do universo. E você não está trabalhando para o seu patrão. Você está trabalhando para você mesmo. Se você melhora, quem melhora é você. Ficamos por aqui. Tô lendo o jornal, sim. Na hora do expediente, sim. Aliás, chefe, eu não tô lendo o jornal. Eu estou aprendendo alguma coisa. Portanto, eu estou no auge da atividade produtiva. As coisas mudaram. Qual é o momento em que o seu funcionário está mais produzindo para a empresa? Antigamente, era quando ele estava concentrado na realização de uma tarefa que ele já estava careca de saber fazer. Agora, realizando uma tarefa rotineira, ele está sendo menos produtivo do que se estivesse numa sala de aula aprendendo algo novo ou mesmo lendo um jornal, para se atualizar profissionalmente. Numa economia onde as margens de resultados são frutos do conhecimento, da inovação e das melhorias que são agregadas aos produtos e aos serviços, a aprendizagem é o processo mais importante, vital para o crescimento e a competitividade. Empresa que gosta de aprender, aprende muito e aprende rápido, tem mais chances hoje em dia. Eu conheço, e você também, empresas que quando os negócios vão mal, a primeira providência é cortar os custos de treinamento, os eventos de atualização, a compra de livro, a assinatura de revista e por aí vai. Percebem logo depois que as coisas vão piorando, mas não atribuem as consequências ao fato da empresa estar aprendendo pouco. Não conseguem visualizar o que as empresas mais competentes já perceberam há muito tempo. Se algo não vai bem, precisamos treinar, precisamos aprender mais. Em todas as pesquisas realizadas sobre essa matéria, os resultados são idênticos. Empresas muito lucrativas investem muito em educação. Empresas muito admiradas investem muito em educação. As empresas que mais crescem no mundo investem pesado na aprendizagem de seus colaboradores. Empresas bacanas avaliam e gratificam as pessoas, em primeiro lugar, pelo seu potencial para aprender, logo depois pelo que elas aprendem todo dia e depois pelo grau de aplicabilidade do aprendizado nos negócios. Agora vocês vão me dar licença
que eu vou retornar para uma atividade mais produtiva. Eu vou aprender um pouco. Tchau.